Sacada importante, eu quero que você anote isso, tá? Na hora de investir em construtoras. Porque senão você vai perder dinheiro e vai dizer, ó, eu fui lá escutar o Vinícius, devia ter escutado o Barsi. Quando na verdade você implementou errado o que eu falei aqui. Então vamos lá. Sacada. Cuidado. Foque, principalmente se você é iniciante, tá? Em construtoras de alta renda que constroem imóveis de alto padrão, segmentado no setor de alta renda. Ou seja, imóveis que são vendidos para pessoas que ganham mais, que têm mais dinheiro. Por quê? No momento de crise, você vê o rico passando fome? Você não vê. Talvez ele diminua um pouco o poder de consumo, alguns vão à falência, mas a grande maioria tem um colchão financeiro com muita tranquilidade para conseguir se manter. Agora, quem tem uma renda média ou tem uma renda baixa, às vezes perde o emprego. E aí o que vai acontecer? A pessoa não tem mais renda. E ela não vai conseguir mais pagar a parcela do seu imóvel. E se você errar a mão no momento de comprar e vender essa ação, o que vai acontecer? Se você está no setor de baixa renda, você vai ser fortemente impactado porque as ações vão desabar. Tá? Se você está no setor de alta renda, é difícil você ter muita inadimplência. Porque geralmente, quem tem dinheiro, quem compra um imóvel de padrão elevado, o que vai acontecer? A pessoa vai conseguir pagar, vai se apertar, vai diminuir um pouco os gastos ali, talvez, mas ela vai conseguir quitar o seu financiamento, né? Porque o financiamento não é só quem não tem dinheiro que faz, quem tem dinheiro também faz. Então, principalmente se você for iniciante, foque em empresas que constroem imóveis de alta renda, de alto padrão. Outro ponto, outro cuidado importante, tá? Foque em empresas com baixo volume de dívida. Dívida. Por quê? No momento que você tem a virada do ciclo para o mercado imobiliário, o que acontece? Essas empresas que têm um alto volume de dívida, se virou o ciclo e você perdeu o bonde, não vendeu a ação a tempo, a taxa de juros começou a subir, o que acontece? As empresas, por que a taxa de juros está subindo? Porque a inflação já está alta. Se a inflação já está alta, já tem gente que não está pagando as parcelas dos imóveis. E aí, a construtora, poxa, você consegue construir imóvel em um dia? Em 3 dias, 5 dias? Não. Leva um tempo. Então, a construtora já está construindo diversos imóveis que não serão vendidos. Então, ela vai ficar com um estoque muito grande e com uma dívida muito grande. E você tem tudo para uma construtora quebrar. Então, qual é o melhor tipo de ação de construção civil para você colocar na sua carteira? Ação de construtores que tem uma dívida líquida negativa. Vinícius, você está muito técnico hoje, uma linguagem técnica, eu sei, estou mesmo, porque eu quero ajudar vocês mais especificamente, queiram entender, tá tudo bem, a gente vai evoluindo aos poucos, tá bom? O que é uma empresa com dívida líquida negativa? Vamos olhar o caso da Zetec. Zetec é uma empresa que eu falo há mais de um ano, que eu gosto, que eu tenho carteira, tudo mais. E por que eu gosto tanto da Zetec, né? Comprei bastante no passado, lá no começo, principalmente, ano passado eu alertava muito para isso. O PVP da Zetec estava menor do que na pior crise do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. Sim, a Dilma conseguiu nos entregar esse presente. A pior crise do mundo, de qualquer país já passou por no mundo, na história inteira, já documentada, por um país que não estava passando por uma guerra. E o preço da ação, em relação ao quanto vale o patrimônio dela, estava menor do que naquela crise. Isso aqui foi uma aberração. E eu comecei a fazer vídeo sobre essa empresa, não é recomendação, não foi antes, não é agora. Mas eu tenho, sempre deixei isso muito bem claro. E o que acontece? Olha só, qual é a dinâmica da Zetec? A Zetec, ela tem determinada quantidade, volume de dinheiro em caixa, né? Então, imagina, na conta corrente, nos investimentos lá da Zetec, ela tem 800 milhões, mais ou menos. Um pouquinho menos, 800 milhões, só para ficar fácil a conta aqui de cabeça. Só que qual é o total de dívidas que ela tem? A dívida bruta, 600 milhões. Então, a dívida líquida dela é o quanto ela tem de dinheiro em caixa, investido lá em investimentos, em renda fixa. Por quê? Porque é o dinheiro do caixa, você não vai investir na bolsa de dinheiro do caixa. É como se fosse a sua reserva de emergência. E ela tem um valor menor do que esse em dívida. Então, a dívida líquida dela seria o quê? O quanto sobra de dívida se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa e pagar tudo que ela deve. No caso, para ela, não sobra dívida, sobra caixa, sobra dinheiro. Ela tem 180 milhões a mais. Isso faz, presta bem atenção, isso faz com que a empresa tenha lucro todo santo ano, mesmo que o mercado imobiliário esteja passando por maus lençóis, mesmo que as taxas de juros estejam elevadas. Por quê? Em momentos em que a taxa de juros está baixa, ela consegue alavancar o seu lucro. Né? Então você vê, a taxa de juros cai, ela consegue alavancar o seu lucro. A taxa de juros sobe, diminui um pouco o lucro. Só que ela continua tendo lucro. Olha que doido. Por quê? Justamente porque ela tem uma quantidade de dinheiro adicional, tem um caminhão de dinheiro que está investido em renda fixa,
E quando as taxas de juros estão altas, o rendimento da renda fixa está mais alto. Então, isso aqui é uma empresa difícil de quebrar. A EZTEC, por exemplo, ela atua no setor de média e alta renda e tem dívida líquida negativa. Ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Você precisa de um meteoro para essa empresa conseguir quebrar, para essa empresa conseguir falir. Porque ela tem uma estrutura de dívida zerada, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, e ela ainda atua num subsetor mais seguro dentro do setor de construção civil. Dentro do setor de construção civil. Tá? E um outro cuidado. Então, 2 pontos que eu falei. Alta renda e preferencialmente dívida líquida negativa. Uma outra empresa que tem essa mesma configuração é a Lavi. Tá? Nada disso é recomendação de investimento. Você vai estudar, tomar sua decisão final do investimento. Mas outra empresa que tem essa configuração aqui é a Lavi. Outra empresa que não tem dívida líquida negativa, mas atua também na alta renda, média e alta renda, vai ser a Trisul, vai ser a Cirela também. E aí na baixa renda você vai ter outras empresas, Direcional, MRV, Tenda e assim por diante. Tá? Outro ponto importante. O que a gente viu acontecer aqui? Ó? Olha só. O que a gente viu acontecer entre 2018 e 2019? As ações da construção civil caindo. Por que as ações da construção civil estavam caindo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a taxa de juros nesse período? Olha só. Enquanto a taxa de juros estava caindo, as ações da construção civil estavam valorizando. Quando a taxa de juros estagnou e ela ficou estagnada de 2018 a 2019, na primeira parte aqui dessa estagnação, a gente teve uma queda nas ações, o que abriu uma oportunidade de compra. Depois a gente teve mais queda na taxa de juros e as ações dispararam ainda mais. Então, se a gente tiver um faseamento da queda na taxa de juros, não se apavore. Se a gente tiver uma taxa de juros caindo, daqui a pouco ela fica estagnada, daqui a pouco cai mais, como aconteceu no último ciclo, isso pode acontecer, pode acrescentar volatilidade nessas ações de construção civil. Então, não se apavore, tá? Não se apavore. Mas esse setor, ele é um setor tático, não estratégico para você investir em alguns momentos, em momentos de queda na taxa de juros, e não em todos os momentos, e nem, principalmente, em momentos de alta na taxa de juros.